mundo misterioso, habitado por criaturas de um estilo de vida um tanto desconhecido, que já não existem mais, pessoas que viveram há centenas de anos, gigantes que se diz terem percorrido a Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Claro, estamos falando da era pré-diluviana. A Bíblia registra o período antediluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que estaremos discutindo a partir de agora neste vídeo. Obviamente, a primeira família antediluviana foi a família de Adão. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram, tiveram filhos e filhas. Como sabemos, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim. No entanto, Caim também foi o primeiro assassino do mundo antediluviano, matando brutalmente Abel, seu próprio irmão. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod. Ele nomeou essa cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Essa cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que afirmam teorias extrabíblicas, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente uma espécie de evolução intelectual ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme argumentado por algumas teses científicas. Isso fica muito claro ao olharmos para os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já tinha desenvolvimento suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções, com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, criar rebanhos, desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como ele já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é claro que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece silenciosa sobre esse assunto. No entanto, numerosos estudiosos sugerem que o período desde a criação do mundo até o dilúvio pode ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Tentativas foram feitas para datar esse período, mas todas se mostraram inconclusivas. De fato, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica em Gênesis, capítulo 5. No entanto, é improvável que se possam estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas, o que significa que pode haver lacunas intencionais nessas listas para destacar indivíduos que tiveram uma importância particular na história bíblica. Com base nesses dados genealógicos em Gênesis, capítulo 5, os estudiosos podem observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana. Naquela época, havia apenas uma língua, e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos, o que provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Sim, existem interpretações alternativas em relação à longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que aceita uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia afirma que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se espalhou por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim,
foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. Caim, depois de matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou injusta a punição de Deus. A Bíblia também relata que, na era antediluviana, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, supostamente anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus, mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquela época, havia nefilins na Terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, que exerciam domínio através de atos de tirania, aumentando ainda mais o grau de pecado da humanidade. No entanto, na era antediluviana, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, continuando a ser lembrado como um exemplo de fé até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que tinha uma relação tão próxima com Deus que foi levado sem ver a morte. Por fim, foi nesse período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Mas nos últimos anos da era antediluviana, Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuava a temer o Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. E assim, a era antediluviana terminou com a efusão da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade atingiu níveis tão altos que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de criar o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e verso 6, registra o fim da história antediluviana, afirmando o seguinte: pelos quais o mundo de então pereceu afogado em água. Mas tudo o que aconteceu naquela época serve como um aviso para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias desta era presente, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de arrependimento de Deus. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só voltarão a seus sentidos quando o julgamento de Deus for derramado sem a oportunidade de voltar atrás. De fato, Jesus ilustrou esse momento, dizendo que assim como no mundo pré-diluviano os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão tirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Portanto, isso é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não apresenta um retrato do mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância dos padrões de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era presente devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltar nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto,
É crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo. Se você gostou do conteúdo e de aprender sobre a história de como era o mundo pré-diluviano, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixar um like, compartilhe com as pessoas mais próximas e deixar seus pensamentos nos comentários. Obrigado a todos e fiquem com Deus.